Oi, gente. Vamos lá. Primeiro vídeo do ano. Acabou a época de festa, então chega de vídeo natalino, de vídeo de ano novo. Vamos voltar pra rotina. Eu decidi fazer alguma coisa bem básica mesmo, coisa que eu faço com facilidade, que geralmente são pessoas, né, meninas em específico, porque eu ainda tenho dificuldade com homem, apesar de eu estar treinando. E eu vi algumas imagens que me interessaram no Pinterest. Aí eu decidi fazer, eu fui incrementando, depois eu fui adicionando coisas que eu queria fazer mesmo. Tipo, coisa aleatória que veio na minha cabeça. Eu só queria realmente algo básico, como é uma época muito turbulenta, né, tem que sair o tempo todo. Eu queria fazer algo simples, só pra ter um vídeo realmente nessa primeira semana. Mas acabou que é amanhã que eu tenho que postar esse vídeo e eu não tinha feito nem a edição nele ainda. Então por isso que ele vai ser bem simplinho mesmo. Foi feito correndo. Mas eu gostei do resultado. Eu comecei fazendo essa menina, que ela tá de... Eu peguei, era uma pose, ela tava em pé e foi um pouquinho complicado por causa do ângulo dos ombros dela. Não sei por que foi tão difícil, mas me irritou um pouquinho, bem a parte dos ombros mesmo. Mas aí eu vou trabalhando aos poucos na pose e eu acabo conseguindo ficar de um jeito que me satisfaça. Bom, aí eu gosto de fazer essas pessoas com pernas bem grandonas e uns pés gigantes. Eu acho que dá todo um estilo. E eu percebi que toda vez que eu faço isso eu gosto, então talvez eu tenha que incorporar mais isso. E eu fiz ela uma mulher bem bem entediada mesmo. E ela foi minha favorita, eu acho que da página toda. Vocês vão ver depois, eu fiz uma blusinha pra ela com uma estampa engraçada. E eu acho que ela realmente foi minha favorita. Aí depois ali do lado eu acho que eu fiz um rosto bem grandão pra ocupar espaço e pra deixar a página mais interessante, né? Porque se eu fizer várias pessoas do mesmo tamanho, vai ficar meio esquisito. Então às vezes eu faço uma pessoa em pé, aí eu pego e faço um rosto maior, eu faço uma pessoa pela metade, do outro lado, eu faço só um rosto. Pra deixar a página mais dinâmica mesmo, não ficar, às vezes, com muito espaço entre as coisas. Eu gosto de preencher bastante a folha. Então eu acabo encaixando mesmo as coisas. Eu pego geralmente uma folha e eu faço um esboço bem pequenininho de como eu quero que fique a página, porque eu já tenho uma ideia na minha cabeça do que vai acontecer. Às vezes acaba mudando. Conforme eu vou fazendo, eu percebo que não era aquilo que eu queria mais desenhar e eu mudo. Mas, no geral, quando eu começo, eu tenho já um esbocinho pronto de como eu quero que fique. Pelo menos a disposição das coisas. Não esboço muito detalhado, mas algo só pra eu ter uma noção da disposição das coisas. Bom, aí eu fiz essa menina e, gente, como eu trabalho isso aí, por quê? Eu fiz ela enorme. E aí eu decidi pintar essa página de marcador, porque eu não sei se vocês estão percebendo que é uma folha recortada. Que a última folha que eu tinha feito, eu tinha pintado de aquarela e foi uma aquarela bem aguada. Acabou que enrugou a folha. E aí ia ficar ruim eu desenhar em cima dela. E eu não gosto de deixar a folha em branco no meu sketchbook. Então eu geralmente coloco uma folha por cima. Eu tenho esse bloco grandão A2. E como eu uso ele direto, às vezes sobra umas rebarbas. Isso aí foi uma rebarba que eu reutilizei. E ainda vai sobrar um espaço, né? Porque o meu sketchbook é quadrado. Essa folha ela tava retangular. E o pedaço que sobra eu desenho no próprio sketchbook, que era uma parte que não tava tão enrugada. Mas voltando. Aí eu pego pra pintar ela, eu peguei meus marcador e deu tudo errado. Porque acabou o tom de pele dela no meio do negócio, eu tive que esperar pra comprar o outro, então eu tive que alguns dias ficar parada. Foi assim, o caos. Mas também o que eu esperava, né, pintando um negócio desse tamanho. Tudo bem, aí eu comprei depois e terminei a pele. Mas vocês vão perceber no começo, quando eu começar a pintar aqui, realmente vai ficar bem ruim, bem marcado. Mas é realmente porque o marcador tava nos seus últimos suspiros ali. Mas no fim dá tudo certo, eu passo por cima e não dá mais pra perceber tanto. Bom, aí o que eu tô fazendo agora é uma representação física de mim. Nessas últimas semanas que eu estava exausta. Então eu quis representar como eu estava me sentindo. E era exatamente assim, juro pra vocês. E ali em cima ainda acho que eu faço mais uma menina, da minha cabeça mesmo, algo simples, só porque eu queria preencher o espaço.
E depois disso eu acho que eu faço line art. E aí eu vou pintar. Essas duas que eu fiz nessa lateral, essa aí que representa eu e a menina de cima, eu pintei de lápis. Porque como eu disse, a folha anterior tava pintada de aquarela. E se eu pintasse de marcador mesmo, minha folha sendo um pouco mais grossa, ia acabar manchando, né? Que não tem jeito, o marcador é assim mesmo. Então eu acabei pintando ela de lápis mesmo. Porque eu fiquei com preguiça de pintar de aquarela. Tava pintando muita coisa de aquarela ultimamente. Falei, não, gente, vai de lápis que é mais rápido. Mentira, né? Mas pra fazer as cores, pelo menos, era mais rápido. Então foi o que eu escolhi pro dia. Mas foi só elas. Todas as outras que estão do outro lado ali, eu fiz de marcador. Tirando, acho que a pele da menina ali de cima. Não sei porquê, eu acho que eu queria fazer um tom diferente de pele. E eu não tenho muito marcador com tom de pele. Eu preciso adquirir isso ainda. Então eu decidi fazer com lápis. Ficou a mesma coisa que a menina da esquerda. Não sei porque que eu decidi fazer em lápis, mas tudo bem. O que importa é tentar. Bom, eu vou deixar vocês com a line art, com o restinho dela, e eu volto assim que ela tiver terminado pra gente acompanhar a pintura. Bom, aí eu comecei a pintura e eu usei essa, acho que é uma das únicas canetas que eu tenho da Copic, que eu ganhei de aniversário do ano passado, acho que foi do ano passado. E eu uso ela super pouco, pra quem acompanha aqui, porque eu realmente tenho medo dela acabar, porque é muito cara. Então é raras vezes que vocês vão me ver usando elas. E aí a pele eu pintei com ela, né, porque ela é incrível. É claro, pelo preço tem que ser mesmo. E na camiseta eu usei esse verde, que inclusive, eu esqueci de comentar, foi outra das cores que tá, assim, no seu finzinho. Vocês podem perceber que eu tento pintar ela ali de várias formas, porque ela realmente tá acabando. E eu esqueci de comprar dela. Mas deu, no final das contas, pra pintar a camiseta. Apesar de ter ficado um pouquinho manchada, não foi tão perceptível assim. Aí eu pintei o resto delas. Essa outra caneta que eu uso é a da Cis, que é mais baratinha, né, mais em conta. E eu usei ela pro resto das coisas de marcador, tirando as coisas que não tinha mesmo um marcador, que foi, por exemplo, o tênis de preto. Tirando isso, todo o resto eu acho que foi de marcador. Se não foi, eu comento na hora que eu ver. E, inclusive, deixo avisado que no meu próximo vídeo vai ser outra página preenchida com marcador, só que dessa vez vai ser meus marcadores que chegaram da China. Né, vai ser os marcadores da Uhuhu, pra quem não conhece, é uma marca muito famosa lá fora, mais barata que a Copic. E eu pedi no AliExpress, chegou esses dias, eu já fiz uma página com ela, então semana que vem sai o vídeo com ela e sai a minha opinião, né? Eu comprei o de 72 e aí eu mostro pra vocês bonitinho semana que vem. Bom, mas aí continuando. Essa aí, como vocês estão vendo, o rosé ficou horrível. Eu até passei rapidinho. E eu voltei depois, realmente, pra retocar, porque tava muito difícil pintar com um restinho de tinta. E aí eu fui pintar essas duas enquanto eu não comprava caneta, né? Eu não ia sair aquela hora pra comprar caneta, que essas canetas só tem em shopping aqui e não ia. Então eu esperei uns dias pra eu ir comprar. Aí eu pintei essa. E eu acho que eu mantive praticamente uma mesma paleta nessa página. Eu tava com uma preguiça de pintar de lápis, porque quando você pinta de marcador é tão gostoso, é tão rapidinho. Mas aí acabei pintando, não foi tão demorado assim não, porque só tinha essas duas, que era de lápis.
E aí vocês podem ver que eu terminei de pintar a menina ali e eu voltei, agora com um marcador novo. Finalmente cobrindo a diferença que fez ali, ó, do marcador velho pro novo. Aí eu venho arrumando tudo. E eu gosto de fazer, depois do marcador, eu gosto de usar lápis de cor. Que eu acho que a combinação dos dois fica muito bonita junto e dá pra você retocar algumas coisas. Ou, por exemplo, eu fiz um blush nela. Como não tinha marrom de, tipo, quase esse tom, só que é um pouquinho mais escuro pra fazer o blush, eu usei um marrom que eu tinha. E eu acho que isso faz toda a diferença. Eu gosto bastante de usar. Por exemplo, o batom ali também, eu usei ele. E aí eu vou escurecendo até ficar do tom que eu gosto. É isso que eu gosto de lápis, né? Você pode ir aplicando aos poucos pra ver o tom que você quer. Aí eu pintei os olhos dela de lápis mesmo, porque como vocês viram, o meu verde tava já morrendo. E eu decidi cometer o mesmo erro de pintar o cabelo com marcador. Cabelo gigantesco, ou seja, o meu marcador ele já tá indo, né? Tá acabando, já tá acabando esse marrom aí também, acaba muito rápido. Mas eu também uso bastante quando eu uso marrom. Olha o tamanho do pedaço de cabelo que eu pintei, né? Mas tudo bem. E aí eu pinto todo o cabelo dela, que dá um trabalhão, porque... Putz, que cabelo gigante. Não sei o que eu tinha na cabeça de fazer alguém tão grande assim, porque a parte que eu mais tenho preguiça é pintar. Então, quanto maior for o desenho, tipo, maior for a parte que eu tenho que pintar de uma mesma cor, mais entediada eu fico. Então, pra mim, é sempre a pior parte, é realmente pintar. Bom, aí eu volto com o lápis, como vocês podem ver, fazendo os detalhes pra dar um tchan pro cabelo dela. E aí eu uso o lápis nessa menina de cima, que eu falei pra vocês, que não tinha necessidade, eu podia ter pintado com marcador, porque ficou praticamente a mesma coisa, a menina da esquerda, né, com o marcador da cor. Mas pelo menos eu não usei o marcador, então vamos fingir que foi proposital pra economizar. Aí eu pinto o cabelo dela rapidinho. E eu acho que eu faço também mais uns detalhes no cabelo, que eu sempre costumo fazer esses detalhes mesmo. Aí depois disso eu acho que só tem a menininha que ficou na folha mesmo, na folha 2 sketchbook. Que tá ali na esquerda, se vocês conseguirem ver. Essa aí. E aí eu termino de pintar ela, bem rapidinho mesmo, porque era um pouco pedaço que eu tinha que pintar. Mas é mais difícil porque esse meu lápis da Faber, eu não sei porquê, mas ele não preenche tão bem. Então, ao invés de eu ir com, tipo, carcando lápis, eu fui devagarzinho construindo a pele dela pra ver se não ficava tanto marcado. E eu acho que resolveu um pouco, mas na câmera tá melhor do que pessoalmente. Pessoalmente tá um pouquinho mais marcado. É por isso que eu gosto de fazer de marcador. Mas, tudo bem. E aí eu pinto a faixinha dela. E o cabelo eu acho que foi bem rápido, eu nem sei se eu gravei ele inteiro, porque eu tava com preguiça e eu fui fazendo aos poucos e acabei não gravando uma parte, eu acho. Eu posso estar enganada também. É ali, ó, no final eu não gravei. Bom, mas foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, semana que vem, com os marcadores da Uhuhu.